Boa noite! Eu sou Nailma Reis e você está no Arapari Online. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo dezembro, esse mês em que comemoramos o nascimento de Jesus. E neste momento, para podermos entrar, em oração, vamos começar com uma música do rei Roberto Carlos, chamada O Homem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, um renascer, morrer não é o fim. E o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Certo pra seguir.
Vou iniciar, então, a leitura de um texto do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele diz: companheiros de jornada, talvez que um dos mais belos espetáculos ante a espiritualidade superior seja o de anotar a persistência dos companheiros enfaixados na vida física, sempre que se mostrem decididamente empenhados a lutar pela vitória do bem. Companheiros que, em muitas ocasiões, comparecem nas tarefas do bem, vergados ao peso do sofrimento, que se reconhecem constantemente visitados por forças contrárias aos compromissos que abraçam, a lhe testarem a resistência, que não raram suportam tempestades ocultas na própria alma, que às vezes se sentem espancados por injúrias nascidas de muitos daqueles aos quais se afeiçoaram com os mais altos valores da própria vida, e que, no entanto, renovam as próprias forças na oração, através da qual confiam em Deus e em si mesmos, prosseguindo adiante nos encargos construtivos que lhes dizem respeito. Em outras circunstâncias, eles próprios caem no erro, sempre natural daqueles que ainda caminham sobre o véu da existência física, mas sabem reerguer-se de imediato, com suficiente humildade para o recomeçar da marcha. Desculpe. E trabalham e se esfalfam na própria melhoria, respeitando a estrada dos outros, da qual recolhem exemplos edificantes, sem procurarem qualquer motivação à censura, evitando congelar a seara alheia. Se te propões a colaborar no levantamento do bem de todos, não desistas de agir e servir. Momentos sobrevirão em que teu campo de atividades parecerá coberto de sombras e sentirás, talvez, o coração trânsido de lágrimas. Ainda assim, não te marginizes. Chora, mas prossegue lutando e trabalhando pelo bem comum. Se tropeças, reajusta-te. Se cais, levanta-te e continua o serviço. Se desenganos te requisitam, torna ao replantio de esperanças maiores e segue adiante, amando e auxiliando no melhor a fazer. Relacionando as dificuldades que todos trazemos, por enquanto, nos recessos do ser, é justo considerar que a vitória em nós e sobre nós ainda nos custará muito esforço de construção e reajuste. Entretanto, para altear-nos ao ideal do bem, fixando energias para sustentá-lo, recordemos o Cristo Deus, regressando depois da morte à convivência dos discípulos. Jesus, nem de longe, lhes assinala as deficiências e as fraquezas, e sim lhe reafirma em plenitude de confiança: estarei convosco até o fim dos séculos. Emmanuel. Embalados, então, nessa mensagem de Emmanuel,
Vamos fazer uma conexão com o alto para a nossa prece da noite. Senhor Jesus, espíritos protetores do Arapari, que estão conosco nas nossas tarefas e sempre, que esta noite de tertúlia evangélica nos ensine, que possamos ouvir as mensagens do palestrante da noite, Senhor Ferraz, e que possamos pôr em prática. Mês de dezembro, mês de ação, mês de caridade, mês de nos conectarmos com o amor, mais do que nunca. Esteja conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Assim seja. O mês de dezembro, Arapari, está com um ciclo especial de palestras e de tarefas também. O tema do nosso mês é Jesus, da manjedoura aos nossos corações. Muito lindo, não? E para iniciar este mês, a primeira palestra, nós temos um orador espírita, trabalhador da Mansão do Caminho há 50 anos, membro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, com atividades na área mediúnica, área doutrinária, atendimento fraterno, palestrante e articulista em órgãos de divulgação do Espiritismo. Senhor José Ferraz. Ele vai nos falar sobre o tema Ele veio e prometeu ficar. Seja muito bem-vindo, senhor José Ferraz. A palavra é sua. Meus queridos irmãos do Centro Espírita Arapari, Jesus nos envolva com a sua inspiração e com a sua paz. Como é natural, o tema que será abordado nesse momento é a respeito dele, Jesus, o excelente Filho de Deus, que foi muito mal interpretado aqui na Terra, quando considerado como um Deus-homem ou um homem-Deus. Jesus, o ser mais perfeito que Deus enviou para servir de modelo e guia para a humanidade. Esse é o ponto fundamental para ele ser identificado por todos nós que nos dizemos espírita. Por isto mesmo, o tema que será desdobrado está inserido em um dos seus evangelhos, escrito por Mateus, no capítulo 28, versículo 20, quando ali foi grafado que então ele chegou e prometeu ficar. Na realidade, isso é uma frase bem sugestiva, porque ele nasceu na Terra, conviveu aqui 33 anos, depois desencarnou, mas todos os seus ensinos, ditos, feitos, não ditos e não feitos, ficou gravado na memória da humanidade terrestre que até hoje
ainda não conseguiu entender a sua vinda para que deixasse implantado no planeta as balizas de uma nova humanidade. Portanto, vamos recorrer a Dona Amélia Rodrigues, que é uma estudiosa da vida de Jesus e que, no mundo espiritual, teve ensejo a examinar os arquivos que dizem respeito à sua passagem aqui na Terra, e foi conseguido que ela colocasse em um livro que ela intitulou Vivendo com Jesus, psicografia do médium Divaldo Franco, que está à disposição dos interessados. E Dona Amélia fez um relato sucessivos de dados que realmente merecem chegar ao nosso conhecimento, para que nesse Natal nós tenhamos a iniciativa de realizar uma autoanálise para verificarmos se realmente ele está conectado com a nossa vida individual. E é justamente a motivação que nós vamos dar com as notícias recebidas através da benfeitura espiritual, que começa nos relembrando de que os seus ensinos foram deixados impregnados da ternura do seu amor, alcançando a intimidade das nossas vidas, particularmente daqueles expoliados, os excluídos do convívio social, os que perderam tudo menos o direito de serem amados. Portanto, o ponto principal do espírita cristão é justamente procurar se conduzir dentro de uma postura comportamental para poder colocar em prática esse primeiro momento que nos chega à acústica das nossas almas, para que nós tenhamos sempre a atitude de tolerância, de paciência e, sobretudo, da verdadeira caridade moral, que é a mais importante nos dias de hoje, porque a beneficência, que é realmente a caridade material, é colocada em funcionamento constantemente, porque nós nos sensibilizamos com as desditas dos nossos irmãos menos favorecidos. Mas a presença de Jesus junto àqueles com quem ele conviveu é um atestado inequívoco da sua bondade, através do encontro com a mulher samaritana, equivocada e pretensiosa, conforme é reconhecida através da sua postura, pois ela estava inserida como uma das inimigas do próprio Jesus, que era judeu, e ela, na realidade, na classe
social onde ela morejava era totalmente antifraterno a convivência com esses irmãos de outra circunstância de classe social. E quando Jesus lhe pediu que lhe desse água, ela, numa atitude realmente muito diferente de que deveria ser tomada, lhe redarguiu: como tu me pedes água sendo um judeu? E Jesus teve a oportunidade de se desvelar para que ela daí saísse como uma das suas mensageiras, a fim de criar um clima de fraternidade para que, pouco a pouco, aquela atitude que existia entre essas duas classes, os judeus e os saduceus, diminuísse de intensidade, para que, em futuro próximo, conseguissem realmente refazer os caminhos, vivendo como irmãos fraternos que devemos ser todos nós. Diante de Maria de Magdala, aquela que estava possuída pelos espíritos maus, ele, utilizando as suas mãos generosas e através do magnetismo que ele tinha a capacidade de transmitir, libertou-a do jugo dessas entidades perturbadoras, inclusive criando uma imagem de uma mulher que no futuro iria ser a primeira pessoa a vê-lo redivivo, além da morte, naquele momento já citado pelo Evangelho. Jamais Jesus se absteve de ajudar a quem quer que seja, dando-se integralmente nessa tarefa de socorrer aqueles necessitados que o buscavam no transitar da sua vida corporal e que realmente ele favoreceu em todos os momentos em que teve a oportunidade de agir, de socorrer e de ajudar. As suas parábolas, para demonstrar que realmente ele chegou e permanece conosco, são ricas de lições insuperáveis, deixando os mais belos ensinamentos a respeito da ética comportamental humana, atualizando processos psicoterapêuticos para libertação dos conflitos infelizes trazidos por todos nós do passado espiritual. Na lição do bom samaritano, ele ensinou e propôs a íntima compaixão e de misericórdia, oferecendo ao adversário, considerado seu inimigo, o selo inabalável, para que nós refletíssemos cuidadosamente neste momento tão importante que o Evangelho
trouxe para o nosso comportamento. Comungou, inclusive, e conviveu com a família de Zaqueu, o publicano que era desprezado, que era humilhado, dando o exemplo de que nunca devemos ter atitudes dessa natureza para com o nosso próximo, porque ele fazia questão de colocar o mandamento maior, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como o caminho desejável para que nós realmente conquistássemos tranquilidade, paz, esquecêssemos do mal, nunca deixar de elevar o pensamento a Deus todo dia quando amanhecesse, agradecendo a Ele e ao próprio Jesus todas as dádivas que temos recebido da sua presença incomparável na face da terra. Na parábola do filho pródigo, ele ensina a superior atitude de arrependimento e a reabilitação de que todos nós necessitamos. Realmente, Jesus sempre teve a oportunidade de nos chamarmos a atenção para dar uma nova oportunidade a todos aqueles que tivessem qualquer atitude comprometedora na nossa vida de relacionamento. E nos lembramos nesse momento a história de um médico que, recém-formado, foi dirigir no hospital a área de saúde desse nosocômio. E, naquele momento, que teve de tomar uma atitude que ele, ainda como um facultativo inexperiente, teve o êxito desejado numa cirurgia de difteria numa criança. E na sua recomendação, a enfermeira que o ajudou teve a fraqueza de cochilar durante a convalescência da criança, e por isso o tubo por onde o enfermo respirava entupiu por uma membrana que realmente era comum se deslocar na sua garganta, entupindo o dispositivo por onde respirava, e veio a falecer em circunstância trágica. Aquela jovem enfermeira perdeu o controle emocional e saiu desesperada para pedir socorro a ele, que já estava recolhido no seu quarto. E depois que ele verificou a falha, que ela realmente não teve condições de superar, fez uma atitude de intolerância muito grande, chamou-a à responsabilidade. Teve palavras agressivas contra ela, inclusive ameaçou-a e cumpriu com a iniciativa
de mandar um documento pedindo para que ela perdesse o direito de ser enfermeira. Mas a consciência humana é algo que está sempre alerta. E naquela noite ele não conseguiu dormir, porque quando ele acabou de colocar ao seu conhecimento a falta que ela cometeu, ela apenas começou a chorar. E ele insistiu: mas a senhora não tem nada a dizer para justificar a sua atitude irresponsável? E ela simplesmente chorosa lhe disse: Senhor, doutor, tenha paciência comigo, dê-me uma nova oportunidade. E ele, independente dessa atitude de humildade que ela teve, lavrou a sua sentença, que felizmente, durante aquela noite, essa frase não lhe saía da mente: doutor, tenha paciência comigo, dê-me uma nova oportunidade. Ele então, no dia seguinte, foi para a caixa do correio, tirou o envelope onde estava o documento que seria enviado ao serviço de saúde da cidade e rasgou, jogando no lixo. 20 anos depois, ele, abrindo o jornal daquela tarde, ele viu uma figura de uma senhora que lhe chamou a atenção e que dizia no cabeçalho: o anjo da caridade, se referindo justamente àquela criatura que anos atrás ele pretendera condenar definitivamente, impedindo que ela praticasse a sua profissão, e que agora vinha lhe dar uma lição extraordinária, porque recebendo a oportunidade que ela recebeu, estava tomando conta de uma instituição de crianças, e que ela já salvara durante aquela circunstância de guerra que vivia a cidade de Londres, para que, sem nenhum interesse pecuniário, ela realmente demonstrasse que valeu a pena a oportunidade que tivera na sua vida. Portanto, esse é o ensino que nós devemos nos autoanalisar nesses dias que precedem o nascimento de Jesus, para verificar de que Ele está conosco e que realmente continua, desde quando Ele teve o ensejo de dizer que nunca nos deixaria a sós. Portanto, vigilante até hoje no mundo espiritual, Ele aguarda de cada um de nós que seja facultada a oportunidade do encontro com seus ensinamentos, buscando praticá-los durante a presente reencarnação. É esse um momento de muita importância para as nossas vidas,
Por isso mesmo, ele continua compassivo e afável. Está realmente próximo a cada um de nós, aguardando que nós sintonizemos com a sua inspiração para proceder conforme os seus ensinamentos durante a nossa existência corporal. Portanto, neste Natal, irmãos do Arapari, movimentemos as nossas mãos, o nosso pensamento, as nossas palavras para a prática do bem. Essa é a oração que nós não devemos nunca nos esquecer no nosso dia a dia, porque toda a história da humanidade é vazada nesse princípio de que orar é amor em movimento. E foi isso o que moveu um grande gênio da humanidade, Albert Schweitzer, que um dia, entrando em determinado local, viu na capa de uma revista uma conclamação que o sensibilizou profundamente. Os irmãos primitivos da África setentrional francesa precisam de você. E ele, com 30 anos de idade, depois de examinar todo o seu acervo cultural e que não tinha como participar daquela conclamação, foi estudar medicina para formar-se e depois se trasladar para Lambaréné, ali colocando em prática, com a sua abnegação, a construção de um hospital para atender às necessidades desses homens selvagens, agressivos, preguiçosos, que ele lidava no dia a dia da sua vida e que em um momento de exaustão não conseguiu controlar o murmúrio que lhe saiu da boca, dizendo a si mesmo: como fui um imbecil de vir conviver com essas criaturas tão difíceis de se lidar no momento atual. E o seu intérprete africano, que ouviu as suas palavras, disse: doutor, o senhor tem razão. Aqui na Terra, o senhor pode ser considerado um imbecil, mas não no céu. Pode ficar convicto desta realidade. É a esse Jesus que nós devemos realmente dedicar a nossa vida, principalmente nós que temos a oportunidade de fazê-lo no nosso centro espírita, não ficarmos naquela ideia falsa de que o centro espírita é somente para nos dar benefícios. Isso é uma conclusão muito fácil, que é muito difundida no nosso movimento espírita, onde as pessoas estão sempre em busca de curar-se das suas doenças, de resolver, através da interferência dos benfeitores espirituais, das nossas dificuldades
da vida corporal. O Espiritismo nos ensina que Deus nos ajuda, todavia Ele não faz aquilo que é da nossa responsabilidade. É por isso mesmo que as pessoas muitas vezes se revoltam, porque não entendem isto que a filosofia espírita nos ensina. Faça a sua parte que o céu te ajudará. Esta é realmente a atitude que todos nós espíritas devemos colocar em pauta na nossa vida de participante das atividades do Centro Espírita. Portanto, meus amigos, meus irmãos do Guarapari, amemo-nos, porque o amor é a alma da vida, a vida da alma. Foi esse exemplo que ele deu, vivendo para servir e amar, a fim de que nós tomemos a iniciativa de estruturar a nossa vida aqui na Terra, dentro dessa maneira de nos conduzir. Por isso mesmo é que neste Natal deixo para todos nós essa mensagem de alevantamento moral, lembrando a frase que está em Mateus 18, 20. Então, ele chegou e prometeu ficar. Aí está ele, presente na vida de cada um de nós, dependendo pura e simplesmente que nós pratiquemos os seus ensinos, esforçando-nos o máximo para que atinjamos aquela escala evolutiva para a qual o Espiritismo nos acena, que é a perfeição relativa. Aí está, portanto, irmãos queridos, a mensagem para todos nós neste Natal. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão.
marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessa